escuta uma historieta que não é uma historieta, mas uma tradição existente sobre o apóstolo João, transmitida e guardada na memória, efetivamente depois que morreu o tirano Domiciano. João mudou-se da ilha de Patmos para Éfeso. Daqui costumava partir quando o chamavam até regiões pagãs vizinhas, com o fim de, em alguns lugares, estabelecer bispos, em outros, erguer igrejas inteiras, e em outros ainda, ordenar a alguns dos que haviam sido designados pelo Espírito. Veio, pois, a uma cidade não muito distante, e cujo nome alguns inclusive mencionam. Depois de consolar os irmãos em tudo o mais, tendo visto um jovem de grande estatura, de aspecto elegante e de alma vivaz, fixou seu olhar no rosto do bispo instituído sobre a comunidade e disse: Eu te confio este com toda a atenção, na presença da igreja e com Cristo como testemunha. O bispo aceitou o jovem, prometendo-lhe tudo, mas João insistia no mesmo e apelando para as mesmas testemunhas. Logo, regressou a Éfeso, e o presbítero levou para casa o jovem que lhe havia sido confiado e ali o manteve, rodeou-o de afeto e, por fim, batizou-o. Depois disso, afrouxou um pouco sua grande solicitude e vigilância, pensando que havia imposto a salvaguarda perfeita, o selo do Senhor. Mas certos rapazes de sua idade, malandros, dissolutos e tendentes ao mal, perverteram-no. Sua liberdade era prematura. Primeiramente atraíram-no por meio de suntuosos banquetes, depois levaram-no consigo, inclusive de noite, quando saíam para o roubo, e por fim exigiram-lhe participar com eles de maldades maiores. O jovem foi se acostumando a isso sem perceber, desviando-se do caminho reto, como cavalo de boca dura, brioso que rejeita o freio. Por seu vigor natural, foi se precipitando com mais força para o abismo. Acabou perdendo a esperança na salvação divina. Desde então, não planejava coisas pequenas, mas, tendo já cometido grandes crimes, já que estava perdido de uma vez por todas, considerava justo correr o mesmo risco dos demais. Assim foi que, juntando-se aos mesmos e formando um bando de salteadores, era ele o seu líder resoluto, o mais violento, o mais homicida, o mais temível de todos. Depois de algum tempo, surgiu certa necessidade e voltaram a chamar João. Este, depois de ter resolvido os assuntos pelos quais tinha vindo, disse: Bem, bispo, devolve-me o depósito que eu e Cristo te confiamos na presença da igreja, que presides e que é testemunha. O bispo, a princípio, ficou estupefato, acreditando ser vítima de calúnia sobre algum dinheiro que ele não havia recebido. Não podia crer no que não tinha e nem podia deixar de crer em João. Quando este lhe disse: O jovem é o que eu lhe peço, e a alma do irmão. O ancião prorrompeu em profundos soluços, marejado com lágrimas, e disse: Este está morto. Como? Morto de quê? Está morto para Deus, disse, pois afastou-se, transformando-se num perverso, num perdido, para o cúmulo, para um salteador, e agora ocupa o monte que está à frente da igreja, com a quadrilha de sua mesma índole. Rasgou o apóstolo a sua roupa, e golpeando a cabeça com grande lamento, exclamou: Bom guardião deixei para a alma do irmão, mas tragam já um cavalo, e alguém que me guie no caminho. E dali, tal como estava, saiu da igreja e foi-se. Chegou ao seu lugar, os sentinelas dos bandidos deitaram-lhe as mãos, mas ele não fugia nem suplicava, mas aos gritos dizia: Para isso vim, leve-me ao vosso chefe. Este, entretanto, aguardava armado como estava, mas ao reconhecer João naquele que se aproximava, fugiu cheio de vergonha. João o perseguiu com todas as suas forças, esquecido da sua idade, gritando: Por que foges de mim, meu filho? De mim, teu pai, desarmado e velho. Tem piedade de mim, filho, não tema. Ainda tens esperança de vida. Darei conta por ti a Cristo. Se for necessário, com gosto sofrerei por ti a morte, como o Senhor sofreu-a por nós. Por tua vida eu darei em troca a minha própria.
Para, tenha fé, foi Cristo que me enviou. O jovem, ao ouvi-lo, primeiramente deteve-se, com os olhos baixos. Em seguida, largou as armas e, tremendo, abraçou-se a ele. Os seus lamentos eram já um discurso de defesa, e as suas lágrimas serviram-lhe de segundo batismo. Apenas ocultavam a mão direita. Mas João foi-lhe fiador, jurando que havia lançado o perdão para ele por parte do Salvador. Caiu de joelhos, suplicante, beijou a mesma mão direita, considerando-a já purificada pelo seu arrependimento. Conduziu-o à igreja, orou com súplicas abundantes, acompanhou-o em sua luta com jejuns prolongados e foi cativando o seu espírito com variados atrativos de sua palavra. E, segundo dizem, não saiu dali até tê-lo consolidado na igreja, depois de ter dado grande exemplo de verdadeiro arrependimento e grandes sinais de regeneração, como troféu de uma ressurreição visível.